Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa mensagem de quarta-feira, né? Nós iniciamos na quarta-feira refletindo sobre a consciência no caminho do discipulado, né? Nós vimos como nós não podemos trilhar o caminho do discipulado de forma desapercebida, né? De forma inconsciente, sem discernir, sem agir de acordo com quem nós somos. Isso está intrinsecamente ligado à consciência de quem nós somos. Essa consciência de quem nós somos que vai levar, né, que vai conduzir necessariamente as convicções que nós temos durante o caminho do discipulado. Há uma consciência que todo discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter e precisa manter sobre quem ele é como discípulo, e a partir dessa consciência surgirão naturalmente convicções que conduzirão esse discípulo no seu caminho. Nós vimos na quarta-feira passada 3 convicções que surgem, né, a partir dessa primeira parte do texto que foi lido novamente hoje, até o versículo 19. Nós vimos a primeira convicção é a convicção de que há uma guerra sendo travada enquanto nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo, e que essa guerra ela vai muito além daquilo que os olhos humanos e sem discernimento espiritual podem enxergar. Nós lembramos aqui, meus irmãos, na quarta, que tudo, absolutamente tudo, é espiritual. E você, eu e você, né, consciente de quem você é e convicto da real natureza dessas batalhas que nós enfrentamos dia após dia, você precisa discernir com olhos espirituais, com a mente de Cristo, e a partir desse discernimento você precisa também utilizar as armas corretas para travar essa batalha, para continuar resistindo nessa guerra. Quando eu estava lembrando sobre esse primeiro ponto que nós vimos na quarta passada, eu lembrei de um exemplo que o pastor Antônio Neto deu na última participação dele lá na Parquelândia, né, naqueles nossos, como é que chama? Não é retiro, não. Retiro é acampamento. No último acampamento de carnaval que nós fomos, né? O pastor Antônio Neto ele falou sobre uma experiência que ele teve, sobre um testemunho dele, né? E que entra exatamente nesse discernimento a respeito de que tipo de luta nós travamos e de que armas nós devemos utilizar nessas lutas. Esse exemplo é quando você, por exemplo, seja lá qual for o motivo, você não gosta de alguém na igreja, que era o caso dele. Ele estava tendo um certo problema lá, uma rusga lá com algum membro da igreja que ele fazia parte, não necessariamente aqui está atualmente, né? E é interessante, né, notar o que ele falou, e eu vou repetir isso para os irmãos, porque independente de qual seja o motivo para nós pensarmos dessa forma, né? Olha, eu não vou, aquela história, eu não vou com a cara da pessoa, né? Tem uns que até com os resquícios, não sei nem de onde, né? Diz assim, rapaz, é porque o meu santo não bateu com o santo dele, né? Isso é na linguagem de crente não, né? Rapaz, meu santo não bateu com o santo dele, né? A gente sempre discorda, essa pessoa já errou comigo, eu já fui injustiçada por essa pessoa. Então, o melhor mesmo, tanto para ela, né, quanto para mim, é que a gente mantenha uma certa distância. Porque a gente mantendo essa distância, nós não vamos nos ferir como naturalmente nós nos ferimos. Fica ela no canto dela e eu no meu. Meus irmãos, isso não é discernir o tipo de luta que está sendo travada. Esse tipo de estratégia para apaziguar os ânimos não é utilizar as armas corretas para esse tipo de batalha. O pastor Antônio Neto disse que quando passou por essa situação, ele disse que não gostava, não conseguia às vezes nem olhar para o rosto da pessoa, né? Ele disse que começou a batalhar de forma espiritual com isso. Como? Orando sem cessar em favor dessa pessoa. Não era nem orando simplesmente que o Senhor o permitisse gostar daquela pessoa, não. Orando também em favor daquela pessoa. E o resultado da história, não sei se os irmãos lembram aí, quem estava lá, é que essa pessoa tornou-se um dos melhores amigos
dele, né? E o ponto não é esse. O ponto é a batalha sendo vencida de forma espiritual. Em um caso como esse, meu irmão, você precisa orar incessantemente nesse tipo de batalha, né? Você precisa pedir perdão ao Senhor por esse senso de superioridade seu que te faz achar que você pode não amar aquele a quem Cristo amou, né? Então, esse é só um exemplo de como essa primeira convicção se aplica diretamente aqui a nós, né? A segunda convicção que nós vimos na quarta-feira passada é de que existe uma expectativa em relação a todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Todos esperam algo dos discípulos do Senhor. É esperado que nós sejamos representantes, embaixadores do Senhor Jesus Cristo, embaixadores do reino de Deus nesse mundo. É esperado que nós sejamos instrumentos ativos do avanço do Evangelho neste mundo. É esperado que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Essa foi a segunda convicção que nós vimos. E alinhada a essa segunda convicção, nós vimos também, na quarta-feira passada, uma terceira convicção, de que, como representantes do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar cientes de que uma grande responsabilidade nos acompanhará. É aquela, eu falei até a frase do teólogo lá, né? Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? À medida que você trilha o caminho do discipulado, necessariamente outros serão afetados pelo seu testemunho, seja de forma positiva, seja de forma negativa. A nossa responsabilidade como representante de Cristo impacta diretamente a vida de outros. Não tem como tirar isso. Na nossa família, na nossa igreja, entre aqueles que trabalham conosco, neste mundo, o nosso testemunho impacta diretamente na vida desses. E isso, meus irmãos, não pode ser levado como um fardo ou como um peso que nos oprime por conta dessa responsabilidade, mas é algo que está diretamente ligado a quem nós somos, ao nosso papel como discípulos, como aqueles que trilham o caminho do discipulado. Se você guardar as devidas proporções, é como que acontece na família real, né? Por exemplo, lá no Reino Unido, né? Em que aqueles que fazem parte da família real, eles sabem que representam um reino e não a si mesmos. E por conta disso, por saber quem eles são, eles não fazem tudo aquilo que outros fazem. E também eles têm que fazer aquilo que muitos não fazem. Guardando as devidas proporções, isso se aplica a nós também. Como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, existe uma responsabilidade em tudo aquilo que nós fazemos, porque isso impactará a vida de outros. Hoje, meus irmãos, nós veremos mais 3 convicções acerca desse relato que nós encontramos dessa libertação desse jovem aqui possesso, né? Nós veremos mais 3 convicções que devem estar presentes, que formam a consciência daquele que trilha o caminho do discipulado. Convicções estas que, como nós vimos na quarta, consolidam, firmam em nós a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Os irmãos devem lembrar, nós já lemos hoje de novo, né? Que o Senhor Jesus Cristo, esse texto que começa no versículo 14, relata que o Senhor Jesus Cristo ele desceu lá do Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, e quando ele desceu, ele encontrou uma grande multidão e encontrou ali uma discussão que acontecia entre os escribas e os discípulos dele que ficaram ali esperando por ele, e ele queria saber o que aconteceu ali, até que alguém, um homem, um pai de um jovem, disse que havia procurado o Senhor para que ele pudesse libertar o seu filho de um demônio, né, de um espírito imundo, e que, não encontrando o Senhor, buscou os seus discípulos, e os discípulos não puderam libertar o seu filho, não puderam expulsar aquele espírito imundo. Nós vimos então que o Senhor lamentou a incredulidade de todos ali. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E então ordenou que trouxessem o jovem. E a partir do versículo 20 nós continuamos com esse relato. Vamos ler a partir do versículo 20. E trouxeram-lhe
trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Marcos aqui está narrando uma reação imediata, né, do Espírito à medida que ele se depara com a santidade do Senhor Jesus Cristo. Muitos teólogos liberais, meus irmãos, aqueles que interpretam as Escrituras a partir de uma visão puramente racional, que não acreditam nos milagres, no sobrenatural narrado nas Escrituras, né? Muitos associam esse evento a uma doença da epilepsia, né? Mas aqui Marcos deixa claro que, por mais que esse jovem também fosse doente, né, por epilepsia, esse espírito imundo o atormentava, né? E gerava que, assim que ele se depara com o Senhor Jesus Cristo, ele gera todo esse mal ao jovem novamente, né? Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Observem aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus está estabelecendo um diálogo com esse homem. Ele está formando aqui uma ponte de relacionamento com esse homem. Ele não está simplesmente dizendo: traga-me o teu filho, está curado, vai embora. Não, ele está estabelecendo um diálogo. Ele está estabelecendo um relacionamento para que aquele homem lembre e perceba o que está acontecendo ali. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Ou seja, há muito tempo. Aquele homem já tinha tentado de tudo. Não tinha mais esperanças para aquele homem. E a última esperança que ele tinha estava sendo depositada no Senhor Jesus Cristo. Desde a infância, respondeu. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem via que a qualquer momento o seu filho poderia ser morto por aquele demônio. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, essa frase do Senhor Jesus Cristo ela é muito utilizada fora de contexto e com interpretações muito superficiais e muito erradas acerca do que está acontecendo aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que tudo é possível ao que crê, ele não está dizendo que a fé concede onipotência a alguém. Ele não está dizendo que Deus fica refém daquele que crê e que pede alguma coisa com fé. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque nada é impossível para Deus. É mais ou menos o que está acontecendo um pouco mais à frente. Por favor, avancem um pouquinho no capítulo 10, a partir do versículo 25. É mais ou menos o que acontece quando aquele jovem rico ele vai embora recusando o chamado do Senhor para segui-lo, né? E aí no versículo 25, o Senhor Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No versículo 26, os discípulos dizem, né, ali surpresos: então quem pode ser salvo? Dessa forma, quem pode ser salvo? No versículo 27, o Senhor Jesus Cristo diz: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É mais ou menos a mesma estrutura do que está sendo dito aqui. A questão, meus irmãos, aqui, voltando agora para o diálogo do Senhor Jesus Cristo com aquele pai, com o pai daquele jovem, é que o Senhor Jesus está dizendo para aquele homem: você crê em quem eu sou? Esse é o ponto daquilo que está sendo dito para aquele homem. E essa, como nós temos visto, é a pergunta central do Evangelho segundo Marcos. Quem é Jesus Cristo? Quais são as implicações para aqueles que dizem que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Esse é o ponto central desse Evangelho segundo Marcos. E a resposta do pai desse jovem aqui nos traz uma instrução preciosa acerca do caminho do discipulado. Algo que é, ao mesmo tempo, fundamental e tantas vezes esquecido por nós, meus irmãos, e que forma uma das convicções que nós veremos hoje. Mas antes disso, antes dessa convicção diretamente relacionada à resposta desse homem, eu quero lembrar os irmãos acerca de outro ponto fundamental também para todo discípulo. E essa será a nossa primeira convicção de hoje. A convicção do poder da palavra e de que todo discípulo deve ser um cooperador do Evangelho. Essa é a primeira convicção.
todo discípulo do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que trilha o caminho do discipulado, precisa estar convicto acerca do poder da palavra de Deus e acerca do seu papel como um cooperador do Evangelho, como um cooperador na propagação dessa palavra, independente dos meios ou dos dons que foram dados a ele. E eu vou explicar isso melhor. Versículo 24. E imediatamente, essa palavra é muito utilizada em Marcos, né? Logo, imediatamente, dessa ideia de urgência. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Observem, irmãos, que esse exclamou com lágrimas é muito diferente do termo utilizado por Marcos em outros momentos que este homem conversa com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, por exemplo, Marcos diz que aquele homem respondeu ao Senhor quando ele foi perguntado sobre algo. No versículo 21, mais uma vez, é dito que esse homem respondeu ao Senhor. Mas aqui, nesse versículo 24, este homem exclama com lágrimas. Isso aqui é um grito, é um clamor. Isso aqui é um choro daquele homem em resposta ao Senhor Jesus Cristo. A palavra dada pelo Senhor no versículo 23, quando ele diz: tudo é possível ao que crê. Essa palavra do Senhor despertou esse homem, meus irmãos. É isso que nós vemos aqui. A fé é obra da palavra. Como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, um versículo conhecidíssimo. A fé vem pela pregação, em outras versões, pelo ouvir. E esse ouvir, e essa pregação, vem pela palavra de Cristo. É por isso, meus irmãos, que você, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, deve cooperar, entendendo o poder dessa palavra, que desperta mortos, que traz fé. Você precisa cooperar para que a palavra do Senhor possa levar salvação àqueles que estão perdidos, possa despertar os mortos, possa levar ajuda àqueles que clamam, pedindo por compaixão neste mundo. Você precisa ter essa convicção, você precisa manter essa convicção de que somente a santa e poderosa palavra de Deus pode levar a salvação aos perdidos. E qual é a implicação disso para mim? Qual é a implicação disso para você, que é discípulo do Senhor? É que eu, como discípulo de Jesus, devo cooperar para que essa palavra seja ouvida. Meus irmãos, se o Senhor te dotou com dons para que você ensine a palavra do Senhor, para que você pregue essa palavra que traz vida a mortos, ai de você, meu irmão, se você não edificar o corpo por meio desses dons. Ai de você se você não levar essa palavra para que outros possam crer no Evangelho. Agora, se o Senhor não te dotou com o dom para ensinar a palavra dele, para pregar a palavra dele, ai de você se você não utilizar os dons que ele certamente distribuiu ao seu povo, que ele certamente entregou a você, para que assim você também possa edificar o corpo, para que de alguma forma você seja um cooperador do Evangelho, para que de alguma forma, por meio desses dons, essa palavra também seja manifestada a outros. Para que aqueles, por exemplo, que pregam a palavra, possam fazer isso sem ter que dividir energia com outras necessidades do reino. Exatamente isso aconteceu em Atos 6, quando os diáconos foram instituídos. Outros dons tiveram que ser utilizados, mas esses dons tinham como intuito manter aqueles que eram da palavra para que continuassem na palavra. Será maravilhoso, meus irmãos, e eu creio que isso acontecerá. Será maravilhoso quando o Senhor levantar mais homens nessa igreja, ou trouxer também de fora, né, aqueles que conhecerão o Senhor e se juntarão a nós. Será maravilhoso quando outros aqui também
estiverem no ministério da palavra. Mas entenda, para que você seja um cooperador do Evangelho, você precisa simplesmente utilizar os dons que foram entregues a você em favor desse propósito, de que a palavra avance. Você pode, por exemplo, orar pela pregação da palavra. Meus irmãos, eu peço aos irmãos agora que, em suas mentes, reflitam quantas vezes durante a semana, ao longo dos últimos meses, os irmãos se dedicaram, nós nos dedicamos a orar pela pregação da palavra que aconteceria na quarta, que aconteceria no domingo, para que aquela palavra pudesse ser cravada nos corações dos crentes, para que outros pudessem ser chamados à fé por meio dessa palavra. Quanto nós oramos nessa semana por isso e nas semanas anteriores. Eu não sei se os irmãos sabem, mas em muitas igrejas, existem muitas igrejas onde durante o culto ao Senhor, durante a pregação da palavra, um grupo de irmãos, geralmente de mulheres, né? Um grupo de irmãs se reúne como um serviço, um revezamento de oração em favor daquela ministração que está sendo feita, para que a palavra do Senhor alcance o seu objetivo ali, entre aqueles que a estão ouvindo. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que esse modelo, exatamente esse modelo, deve ser aplicado aqui na nossa igreja. Eu não estou dizendo isso. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos para a convicção dessas irmãs, destes que fazem isso, a convicção acerca do poder, da natureza dessa palavra e da responsabilidade de cooperar com o corpo, de cooperar com esse ministério da palavra. Por que nós não oramos tanto por isso? Nós veremos um pouco mais à frente o porquê disso. Além disso, meus irmãos, você pode ser um instrumento para a propagação da palavra de outros modos. Por exemplo, investindo na propagação da palavra, seja com recursos mesmo financeiros, seja também com a capacitação para que você consiga desenvolver outras atividades que estão relacionadas com a propagação do Evangelho. Essa semana, o presbítero Eliseu, lá de Limoeiro, ele veio aqui para a gente conversar sobre a questão do som, estava em dúvida de gravação e som aqui, e aí ele falou como nos últimos meses, nesse período da pandemia, o fato deles transmitirem o culto gerou frutos para que outras pessoas ouvissem o Evangelho e buscassem a igreja. Ele comentou sobre isso. E eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós não percebemos que, às vezes, aquilo que não dá para que uma ou duas pessoas façam, porque lá não dava para, né, como em qualquer lugar, não dava para uma pessoa só se preocupar com isso, mas isso tem um impacto direto no efeito da propagação do Evangelho. É como aquilo que conversamos sobre aquele nosso grupo para a edição de vídeos, os irmãos lembram, né, lá no grupo da igreja, nós conversamos sobre formarmos aqui, claro que não todos precisam fazer isso, mas formarmos um grupo para aprendermos a editar vídeos, para propagarmos palavras que estavam, né, partes aqui do sermão. Enfim, nós podemos sim ser ferramentas, ser instrumentos da propagação da palavra, se assim nós entendermos a convicção acerca do poder da palavra e acerca de nossa responsabilidade como cooperadores do Evangelho. Todo discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter convicção do poder da palavra e por isso ele trilha o caminho do discipulado como um cooperador na proclamação dessa palavra. E isso de acordo com os dons que ele recebeu do Senhor. Aquele pai daquele jovem cansado, desesperado, sem esperança, aquele pai que instantes atrás duvidava do poder do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos, agora ele crê. E agora ele é despertado pelo poder da palavra do Senhor. E precisamos perceber algo mais. Ele não somente crê, mas ele reconhece, ele confessa a sua condição de pecado, a sua condição de fraqueza, a sua necessidade de ajuda constante do Senhor. E essa é a nossa segunda convicção de hoje. A convicção de que eu e você somos fracos. A convicção de que eu e você somos necessitados da ajuda e
do sustento constante do Senhor Jesus Cristo em nossa caminhada, à medida que nós trilhamos o caminho do discipulado. Ainda no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Assim como a palavra do Senhor despertou a fé naquele homem, ela também revelou, ela lançou luz sobre o pecado dele, sobre a sua incredulidade, sobre a sua fraqueza. Os irmãos devem lembrar que alguns instantes atrás, alguns momentos atrás, o Senhor Jesus Cristo ele lamentou sobre aquela geração, dizendo: Ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Aquele homem, o pai daquele jovem, agora se reconhece como parte daquela geração incrédula. E é por isso que ele está ali dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, mas ainda há dúvida em mim. Ainda há dúvida em mim. Ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem, meus irmãos, como nós vemos aqui, ele se despiu de qualquer senso de dignidade, ele se despiu de qualquer senso de reputação, de preocupação com a sua imagem diante do Senhor e diante daqueles que estavam ali com ele. Ele rasgou o seu peito, ele abriu o seu coração diante do Senhor, mesmo sabendo que a sua fé era tão pequena, mesmo sabendo que a sua fé era tão imperfeita, cheia de medos e dúvidas, mas que ainda assim a sua fé estava ali presente. Por mais que pequena como um grão de mostarda, como no texto paralelo de Mateus, o Senhor fala, mas ela estava ali. Ele reconhecia a sua fraqueza, ele reconhecia a sua insuficiência, a sua incredulidade, mas ele reconhecia também que estava diante do único que poderia ajudá-lo quanto a isso. Do único que poderia conduzi-lo a um crescimento na fé. Meus irmãos, à medida em que nós trilhamos o caminho do discipulado, à medida que o tempo vai passando, nós conhecemos a fé, então o tempo vai passando e nós vamos nos associando à igreja e caminhando com a igreja, e caminhando e vivendo a vida cristã, mas tão facilmente nós começamos a esquecer dessa fraqueza que há em nós e dessa necessidade contínua que temos. O quanto nós dependemos do Senhor. Quando nós já somos crentes há alguns anos e passamos por dias difíceis, porque nós passamos, meus irmãos. Nós não podemos nos fazer de fortes, principalmente no meio da igreja, entre os crentes. O pastor tem comentado muito nesses últimos dias que a igreja é ambiente de paz, é ambiente de baixar as guardas, e a igreja também é ambiente de você não estar preocupado no que o outro está pensando sobre você ser forte ou fraco, porque você não espera ser julgado pelo seu irmão. Nós aprendemos sobre isso. Nem você julga o seu irmão. Mas muitas vezes, à medida que o tempo vai passando e que nós passamos por dias difíceis, quando as dúvidas vêm, quando os medos nos atingem, porque eles nos atingem, as dúvidas nos atingem, quando o pecado ele parece mais próximo de nós, parece menos ofensivo à nossa caminhada, ao invés de nós corrermos para o Senhor, ao invés de nós corrermos para o seio da igreja, dos nossos irmãos, que são instrumentos do Senhor para a nossa vida, ao invés de nós clamarmos como esse homem, dizendo: meu irmão, eu estou fraco, meu irmão, a minha fé está vacilando, meu irmão, eu não sei nem se eu sou crente mais, eu não sei se um dia eu fui salvo pelo Senhor. Ao invés de nos despirmos e nos colocarmos assim diante da igreja, diante do Senhor, muitas vezes nós só nos preocupamos em manter a figura que nós construímos ao longo dos anos. Nós simplesmente nos preocupamos na imagem que os outros têm de nós, que o pastor tem de nós, que a nossa família tem de nós, e isso jamais nos ajudará, meus irmãos. Muitas vezes nós nos preocupamos com uma dignidade que nós não possuímos em nós mesmos. Nos preocupamos com uma imagem que nós achamos que temos, mas que não temos, ao invés de corrermos para o Senhor. Quer um exemplo? Quantas vezes você passou por dias difíceis, por dias de luta, por dias de dificuldade, por dias de
incredulidade e você sequer conversou com algum irmão sobre isso. E você sequer procurou alguém para dizer: meu irmão, me ajuda. Eu não sei se eu vou passar por isso, não. Eu não vou conseguir sozinho, não. Quantas vezes você passou por esses dias difíceis e você, depois de passar por isso, você diz assim, olha, eu passei por uma situação, por um período tão difícil, e nesses dias eu estava tão mal que nem orar eu estava conseguindo. Quantas vezes nós dizemos isso? E nós dizemos isso como se achássemos ou como se tivéssemos convictos de que orar fosse algo para aquele que consegue orar, para aquele que está forte para orar, para aquele que tem alguma força em si mesmo e então consegue orar. Mas orar, meus irmãos, é para os fracos. Orar é para aqueles que não têm força mesmo, para aqueles que sabem que se dependerem de si, nada conseguirão. Orar é para aquele que sabe da sua fraqueza, da sua falta de capacidade, da sua insuficiência. O que esse homem, pai desse jovem aqui, diante do Senhor está fazendo é isso, é orando ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu creio. Eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Orar, meus irmãos, é para aquele que está em uma situação tal que muitas vezes não sabe nem o que dizer diante do Senhor. Que simplesmente chora e se derrama aos pés do Senhor, consciente de que é fraco, consciente de que é pecador, mas, sobretudo, ele sabe em quem ele pode encontrar perdão, força, vigor, vida. Eu e você, nós somos fracos, meus irmãos. Isso jamais pode ser desculpa para o pecado. Se alguém, em algum momento, quando reflete sobre a sua fraqueza, encontra uma brecha para pecar, esse é um ímpio. Isso não é desculpa para pecado. Eu e você, nós somos fracos. Nós precisamos trilhar o caminho do discipulado convictos disso, da nossa fraqueza, mas convictos também de que quando nós clamamos o Senhor, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Não dê mais valor à sua reputação do que a essa ajuda que você precisa. Não dê mais valor à sua imagem do que essa busca por socorro no Senhor e na igreja. Humilhe-se diante do Senhor. Entenda que você depende dele. Para finalizarmos, a terceira convicção de hoje está diretamente ligada a essa dependência que nós vimos na segunda convicção. A terceira convicção é que o poder para trilharmos esse caminho não está em nós. Não está em nossos braços, mas nos é dado por meio da oração. Vamos ler a partir do versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, aqui o Senhor resolveu ali aquela situação. Aqui o Senhor libertou definitivamente aquele jovem e atendeu ao pedido do pai daquele jovem. Interessante, Lucas, nesse mesmo relato, ele finaliza dizendo que o Senhor entregou aquele jovem ao seu pai. É assim que Lucas termina, fechando esse vínculo de relacionamento. Mas a partir do versículo 28 nós temos o seguinte: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esses últimos dois versículos, meus irmãos, nos mostram mais um momento de instrução particular dos discípulos. Nós vemos aqui que eles estavam, os 9, aqueles que falharam em expulsar aquele espírito, esses 9 discípulos aqui estavam preocupados em entender porque não conseguiram fazer algo que já
eles já tinham recebido a autoridade do Senhor para fazer. Nós vimos isso lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7. Vimos isso, inclusive, na quarta passada. O Senhor já tinha dado autoridade a eles, para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem enfermos. Mas eles não conseguiram. E aparentemente aqui eles não conseguiram também vincular esse fracasso à incredulidade que foi lamentada pelo Senhor lá no versículo 19. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus, versículo 17, que é o texto paralelo a esse, vamos para o versículo 19 e 20. Mateus 17. A partir de 19, né? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A resposta do Senhor Jesus Cristo parece diferente aqui do que é dado em Marcos. Aqui o Senhor fala da pequenez da fé dos discípulos. A resposta parece diferente, mas não é, meus irmãos. A falta de poder dos discípulos para expulsar aquele espírito imundo, essa casta de demônios, tinha uma raiz muito clara. E essa raiz era a falta de fé e a falta de oração, porque isso está interligado. E falta de fé aqui não é ausência total de fé, mas é a pequenez da fé, é a falta de desenvolvimento dessa fé. A incredulidade, a falta de fé, em qualquer nível que seja, meus irmãos, está diretamente relacionado com a falta de oração. Por que é que você não ora tanto? Por que é que eu não oro tanto quanto eu deveria? Por falta de fé. Por que é que tantas vezes nós desistimos de lutar em oração acerca de causas que são tão difíceis, impossíveis para nós? Porque nós falhamos na fé. Por que é que nós oramos tão pouco em relação ao sustento para a palavra que será ministrada ao longo da semana? Porque em um nível ou em outro, meus irmãos, nós não cremos o suficiente no poder dessa palavra, no resultado dessa palavra. A falta de oração manifesta, sim, uma falta na fé. Tanto a fé quanto a oração testificam que o poder espiritual não está no indivíduo, mas em Deus. E ambas esperam em confiança na promessa do Senhor de salvação e não na sua própria força. Você e eu, meus irmãos, nós somos chamados para fazer algo que não é possível a nós. Não é possível ser crente por suas próprias forças. Não é possível obedecer ao Senhor por suas próprias forças, como nós cantamos hoje aqui. Não é possível a nós vencermos o pecado por nossas próprias forças. Não é possível a nós trilharmos o caminho do discipulado, crescer em graça e conhecimento do Senhor por nossas próprias forças. Essa força está no Senhor. E somente confiando nele, dependendo dele, tendo comunhão com ele por meio da oração, clamando a ele por essa força, é que nós podemos trilhar o caminho do discipulado. É que nós encontramos poder para travar, para continuar travando as lutas que são inerentes à nossa caminhada. Esses dois últimos versículos fecham tudo o que vimos desde o início desse relato. Nós começamos esse relato aqui desse jovem falando sobre a intensa guerra espiritual que acontecia ali, de como aquele jovem era atacado por esses espíritos imundos, por esse espírito imundo. E nós vimos, essa foi a nossa primeira convicção, a convicção de que nós estamos em uma guerra, que nós batalhamos com as armas espirituais, não com as armas deste mundo. Então, nós vimos que essa guerra existe. Nós vimos que nós precisamos discernir e utilizar as armas corretas para lutar nessa guerra, como nós lemos lá em Efésios 6. E a pergunta é, onde nós encontramos poder para lutar essa batalha?
E é assim que finaliza esse texto, por meio da oração. A oração que é a fé que é colocada na direção de Deus. A fé em ação na direção de Deus. É no Senhor, é por meio da oração que nós encontramos poder para travar essa batalha, para trilhar o caminho do discipulado. O poder para trilharmos esse caminho não está em nós, mas nos é dado por meio da oração. Essa é a terceira convicção que vemos nesse texto. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos permita caminhar, trilhando o caminho do discipulado, lembrando e mantendo de forma muito vívida em nossas mentes cada uma dessas convicções que nós vemos. Nós vimos aqui 6 dessas convicções, mas existem muitas e muitas outras que nós vemos a cada exposição da palavra. O importante é que saibamos que existe uma consciência acerca de quem nós somos, que essa consciência gera convicções e que essas convicções conduzem a forma como nós trilhamos o caminho do discipulado. Que o Senhor nos abençoe nisso. Que o Senhor nos permita entender, compreender a sua santa palavra e, por meio disso, trilhar esse caminho. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo poder que nos é dado através da oração e da fé no Senhor Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, para que possamos ser fortalecidos, ter nossa fé fortalecida no Senhor. E assim, Pai, batalharmos com a armadura do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trilharmos o caminho do discipulado convictos de quem nós somos, Pai. Convictos de que nossa identidade está no Senhor Jesus Cristo, de que morremos para esse mundo e para a carne e ressuscitamos com Ele. Nos abençoa, Pai, nos ajuda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.